Shalom, shalom, boa tarde a você, tudo bem? Espero que você esteja bem. Bom, eu gostaria de pedir desculpa para vocês, porque provavelmente vocês vão ouvir aí de fundo o barulho do ventilador, mas está muito calor aqui, está muito quente, não tem como fazer com o ventilador desligado, senão sou eu que vou morrer aqui, tá bom? Então peço desculpas, né, caso esteja saindo som aí, mas vou fazer de tudo para minha voz ficar mais alta que o barulho do ventilador. Aqui está muito calor mesmo aqui em São Paulo e infelizmente não dá para fazer com o ventilador desligado, tá bom? Hoje eu quero falar sobre uma pista muito importante que a Escritura nos dá, uma característica muito importante que os salvos precisam ter se quiserem ser salvos. E a Escritura diz que se você não tem essa característica, você não crê no Messias verdadeiramente. Então olha só que importante o estudo, este tema de hoje, né? O texto que eu quero ler para começar a falar sobre isso com vocês é o texto de 1 João 3,3, que vai nos dizer assim: e qualquer que nele tem esperança, ou seja, no Messias, olha só, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Então olha só, todo aquele que tem esperança no Messias precisa purificar-se a si mesmo. E você deve estar se perguntando: por que eu preciso me purificar? O que seria me purificar? Né? O que a Escritura quer dizer com purificação? É sobre isso que a gente vai falar, tá? Na live de hoje, porque é muito importante a gente entender o que significa esse termo purificar-se, e se a Escritura também dá valor a isso, ou seja, dá muito valor a isso, como é descrito, né? A palavra aqui em grego é hagnizo, que significa tornar puro, purificar, limpar moralmente. Ora, o que será que essa palavra purificar está querendo dizer para nós? Vamos ler alguns outros textos da Escritura que vão nos falar exatamente sobre este tema, este assunto. Olha só, Apocalipse 3, versículo 4 vai nos dizer assim: contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Aqui tem outra dica muito importante. Uma pessoa pura é uma pessoa que não contamina as suas vestes. E a Escritura tem uma passagem que vai nos dizer assim: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, né, que é um tom de vermelho, eu contudo vos purificarei e vos deixarei branco como a neve. Então, o que é que purifica as nossas vestes diante do Eterno? Pecado. E o que é o pecado? 1 João 3,4. O pecado é a transgressão dos mandamentos. Então, quem se purifica é aquele que está fazendo o quê? Está largando as transgressões dos mandamentos, porque os mandamentos expressam a vontade do Criador para as nossas vidas. Então, quem tem esperança no Messias, quem realmente crê no Messias, para
de transgredir os mandamentos e começa a praticar os mandamentos. Ora, não é isso que o Messias fala lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17? Pois é, que aqueles que praticam e ensinam os mandamentos aos outros, este é que serão chamados grandes, e que ele não veio desfazer ou destruir os mandamentos de Deus, mas veio cumprir, encher até o máximo, dar o pleno entendimento dos mandamentos. Então olha só que interessante. Lembra daquela live que eu fiz falando sobre o que era ter fé de verdade, sobre o que era crer, e que isso significa perseverar, obedecer e etc. Pois é, através das práticas dos mandamentos nós vamos nos tornando mais puros. Sim, sim. Porque a partir do momento que nós vamos obedecendo os mandamentos, cada vez menos pecados existem em nossas vidas, visto que pecado é a transgressão da lei, e quanto mais puro nós ficamos, mais nós nos aproximamos do Eterno e mais nós damos testemunho que nós temos fé no Messias. Porque a própria Escritura diz que a fé que não gera obras é morta. Nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça. Mas aqueles que receberam a graça, eles vão produzir frutos que mostram que eles receberam a graça. Ou seja, todo aquele que recebeu a graça salvífica vai começar a mostrar frutos de que recebeu esta graça. Como? Se santificando, ou seja, sendo diferente dos outros. E como nós alcançamos isso? Através da prática dos mandamentos. Pois é, quanto mais nós praticamos os mandamentos, mais diferente nós ficamos deste mundo, e através disso nossa vida começa a demonstrar frutos de que recebemos a graça salvífica, porque vivemos diferente das outras pessoas. Então todos aqueles que receberam a graça, eles demonstram nas suas obras que receberam a graça e a salvação do Eterno, porque a Escritura diz, primeiro, que pelo fruto se conhece toda a árvore. Segundo, em 1 João vai nos dizer que todo aquele que recebeu a semente divina não pode mais viver no pecado, porque agora a semente divina foi colocada naquela pessoa. Logo, esta pessoa começa a produzir frutos diferentes do que as pessoas chamam de comum e chamam de normal. Ora, isso é mérito daquela pessoa que está praticando essas obras? Não. Isto é mérito totalmente do Eterno, porque Ele colocou a divina semente, Ele abriu o entendimento dessa pessoa e Ele deu para esta pessoa a capacidade de se arrepender. O próprio Messias fala: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que está nos céus não o conceder. O próprio Messias também fala: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que indo deem bons frutos. Tá ok? Então o mérito é todo do Eterno. Mas, como eu disse, aqueles que receberam a graça salvífica vão começar a demonstrar isso nas suas obras, porque a semente divina foi colocada nele e o Eterno então está operando nesta vida. E, através das práticas dos mandamentos, essa pessoa vai se tornar totalmente diferente daquilo que é comum, assim tornando-se santo. Santo, da palavra hebraica kadosh, que significa separado. Vamos dar um exemplo prático para que você venha a entender o que eu estou querendo falar e ilustrar para vocês. Todo mundo acha super normal comer carne de porco. Quem recebeu a graça salvífica não come mais carne de porco, porque é um mandamento e porque isso deixa a pessoa impura.
A gente vai ver mais textos falando a importância da pureza nas nossas vidas, não só para evidenciar a nossa fé no Messias, mas para que o Eterno também habite em nós, visto que nós somos o templo do Espírito Santo e o Eterno não vai habitar em um lugar imundo. Então a pessoa que recebeu a graça salvífica, a pessoa que recebeu a divina semente que João fala ali em 1 João, ela vai começar a ser diferente. Ela vai se casar virgem, ela só vai ter um casamento, ela não vai adulterar, não vai fornicar, não vai se vestir com lascívia, não vai mentir, não vai dar falso testemunho, não vai participar de comemorações pagãs como Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, Dia da Mãe, Dia do Pai, dia de mais não sei o que. Essa pessoa não vai crer em Trindade, mas vai crer que o Eterno é somente um, como nos diz a Escritura, e essa pessoa vai cada vez mais praticar os mandamentos e através disso vai ter cada vez mais uma vida diferente das pessoas chamadas comuns e normais, e através disso ela vai evidenciar a sua fé, a sua salvação e a sua santidade. Cada vez mais ela vai ser diferente e separada das pessoas que se dizem comuns ou normais, como aquela taça de vidro, aquele copo bonito que você deixa separado aí no seu armário, na sua prateleira, e você usa somente em ocasiões de comemorações. Isso que significa ser santo. O copo comum que você usa no dia a dia e aquela taça que lá está separada na cristaleira, aquela taça bonita que você usa de vez em quando, separado dos copos que são comuns, separado das pessoas que vivem normalmente, que acham normal namorar, que acham normal ter vários relacionamentos sexuais, que acham normal evitar filho, que acham normal comer carne de porco, que acham normal se vestir com lascívia, que acham normal comemorar Natal, Ano Novo, que isso aí não tem nada a ver, etc, etc, etc. Então a gente começa a ver a importância da pureza nas nossas vidas e como isso está diretamente ligada à evidência da nossa fé e também está diretamente ligado a remover os pecados da nossa vida e nos aproximar do Eterno. O próprio Tiago diz o seguinte: mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como eu falei, pelo fruto se conhece a árvore. Se você diz que está na graça, mas não está se santificando, não está se purificando, então você não tem esperança no Messias. E quem está falando isso não sou eu, é João, lá em 1 João 3,3, porque ele diz que todo aquele que tem esperança no Messias purifica-se a si mesmo, ou seja, vai tirando cada vez mais os pecados da sua vida e praticando cada vez mais os mandamentos, ok? Apocalipse 22:11 vai nos dizer assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, mas quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Ou seja, se você já está se purificando, já está praticando os mandamentos, persevere em praticar e aprenda mais mandamentos para você praticar ainda mais. Tá ok? É isso que a Escritura está nos dizendo. 2 Coríntios 6:17 vai nos dizer assim: portanto, saí do meio deles e o que? Separai-vos. O que é ser separado? É ser santo, diferente do que é comum. Diz o Altíssimo: e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. O Eterno é santo, santo, santo e bendito para todo sempre. Ele não vai habitar em casa suja, ele não vai habitar em casa impura. E ainda tem gente que fala: não, comer porco não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você que não lê a Escritura, porque a Escritura é bem claro que
nós não podemos ficar impuro. Se nós analisarmos ali o Antigo Testamento, a Torá, nós vemos que quando uma pessoa ela ficava impura, ela saía do arraial, ela saía da congregação até que ela ficasse pura novamente. Por quê? Porque o Eterno habitava e andava ali no meio. Então, como é que não tem valor, não é tão importante você ser puro? É claro que tem. E a Escritura está nos frisando exatamente isso. E essa é a palavra que eu quero trazer para vocês nessa tarde. É muito importante vocês se purificarem cada vez mais. Santidade é para ter cada vez mais e não cada vez menos. Você não pode cair neste ponto, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque nós precisamos ser puros. E santidade e pureza são coisas que devem sempre aumentar e nunca diminuir. E a Escritura nos fala exatamente isso. E eu vou continuar lendo textos para vocês que vão enfatizar a importância da nossa pureza diante do Eterno. Mateus 5, versículo 8 vai nos dizer assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Olha só, somente os puros verão a Deus, porque Deus é tão santo que Ele não vai receber nada imundo na presença dele. Como nós purificamos o nosso coração? Tirando de dentro dele a malícia, as mágoas, os rancores, perdoando, orando e praticando os mandamentos. O próprio Messias fala que o reino dos céus pertence às crianças, aos pequeninos. Você já viu a pureza e a inocência que tem uma criança? Pois é, isso é que é ser puro de coração. Esta é a meta que nós temos que perseverar e perseguir. Como é que você vai ser puro de coração vendo pornografia, vendo mulher pelada, vendo mulher de biquíni em rede social e todo esse tipo de coisa? Como é que você vai ser puro de coração se você é a mulher que posta foto de biquíni em rede social e fala que não tem nada a ver? Não tem nada a ver para você que é um cego espiritualmente. A Escritura diz que tem e tem muito a ver. Qualquer coisa que nos deixe impuro é, sim, muito preocupante, deve ser removido das nossas vidas. Nós devemos ser cada vez mais puros, cada vez mais santos e não cada vez menos. Tá ok? Então tome muito cuidado com essas coisas. Salmo 24, versículos 3 a 5 vai nos dizer assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Veja bem, vaidade, jurar enganosamente são o quê? Quebra dos mandamentos e podem ser classificados como pecados. E aquele que se limpa é aquele que está tirando as transgressões da sua vida. Este está evidenciando que tem a fé no Messias, como João disse, porque todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo. A Escritura não nos ensina a falar: aceitei Jesus e ficar de braço cruzado. Não, pelo contrário, a Escritura diz o seguinte: você crê no Filho de Deus? Então se limpa, se santifica, tira da sua vida o pecado, começa a obedecer os mandamentos. Salvação não é ficar de braço cruzado, aceitei Jesus e acabou, porque a própria Escritura diz que o reino dos céus é tomado à força. A Escritura chama os salvos de vencedores. Por quê? Porque você tem que perseverar até o fim e dar a sua vida se assim necessário for. Então não existe essa de aceitei Jesus, estou tranquilão, não preciso fazer mais nada.
Pelo contrário, se você aceitou Jesus como você diz, você tem biblicamente a responsabilidade de ser cada vez mais santo, cada vez mais puro e cada vez mais justo, tá? É assim que você evidencia que você tem esperança nele, como está ensinando João em 1 João 3, versículo 3. Isaías 65, versículos 3 a 4 diz o seguinte: povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites juntos aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Aí eu te pergunto, comer carne de porco não tem nada a ver? O próprio Eterno está falando que isso irrita ele, que isso deixa as pessoas impuras e que isso provoca a ira dele. Você vai continuar comendo carne de porco? Você vai continuar deixando o seu corpo impuro? É contigo mesmo, irmão. Eu estou aqui para falar o que está escrito na palavra. E o que está escrito na palavra é que o próprio Eterno falou que ele sente ira, que ele sente raiva, que isso causa indignação nele, aqueles que comem carne de porco e ficam impuros. Tá ok? Inclusive o texto está falando aqui pessoas que habitam nas sepulturas. Tem muitos rabinos por aí que adoram visitar sepulturas, fazer um ritualzinho cabalístico em cemitério. Pois é. Você já ouviu falar lá em Apocalipse? Aqueles que se dizem judeus, mas não são, antes são da sinagoga de Satanás? Então toma muito cuidado, meu filho, com judaísmo, com religião. Por isso que aqui não é pregado religião. Aqui é pregado o que está escrito e a techuvá com Yeshua. O norte é o que o Messias ensinou e o que está escrito na palavra. Não interessa a religiosidade e não interessam regras religiosas, ainda que algumas delas estejam de acordo com a Escritura. O problema é que dentro dessas religiões há mistura, por isso que é chamado de Babilônia. O problema é que para cada verdade, para cada coisa coerente às Escrituras, você aprende 5, 6, 7, 10 coisas que são mentiras, que são regras dos homens e que até ferem as Escrituras. E o último texto que eu separei aqui é Isaías 66, versículos 16 a 18, que vai nos dizer assim: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Presta atenção, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão destruídos, diz o Eterno. Não. Quem está falando que o impuro, quem come carne de porco e quem come animais impuros vai ser destruído. Quem está falando isso é o próprio Eterno, não sou eu. E aí o próximo versículo vai dizer o seguinte: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. Aí eu te pergunto, não tem nada a ver comer carne de porco? Não tem nada a ver consumir coisas impuras? Não tem nada a ver ficar impuro? Bom, isso aí para você, porque segundo a Escritura, os impuros vão perecer no dia do juízo do Eterno. Por isso que João está falando que todo aquele que tem esperança no Messias purifica-se a si mesmo. Porque o céu não é uma bagunça e não vai entrar lá ninguém de qualquer jeito, não vai ter jeitinho brasileiro, ninguém vai pular a janela, ninguém vai enganar os anjos que estão nos portões celestiais para conseguir entrar, ninguém vai dar carteirada. Ou você se santifica, se purifica, ou você vai ficar de fora. Não é o evangelho que tem que se adequar a nós, mas nós que
que temos que nos adequar ao Evangelho. Agora, como Paulo falou, analise o homem a si mesmo. Você que diz que tem fé no Messias, você que diz que é salvo, que vai ser salvo, você está purificando a si mesmo? Olhe para o passado. Quantos pecados você praticava e agora não está praticando mais? Sua vida mudou? Se olha no espelho, você se veste como um santo cobrindo o seu corpo? Ou você se veste como um ímpio? Você tem a cara cheia de maquiagem? Você tem unha pintada? Como os ímpios? Ou não? Olhe e analise a sua própria vida. Tá ok? Analise o homem a si mesmo, como disse Paulo. A Escritura está falando que quem tem verdadeiramente fé no Messias vai purificar a si mesmo. Se a cada ano que passa, se a cada conhecimento que você recebe, você não está praticando, você não está se elevando, você não está se purificando, então a sua fé é morta e é em vão. Porque João está falando que quem tem fé no Messias vai ser cada vez mais puro, como está escrito em Apocalipse, que quem é santo, santifique-se mais ainda. Santidade é sempre para ter mais e não para ter menos. Não caia nessa conversa de que certas coisas não tem nada a ver, de que isso aí é exagero, etc, etc. Não caia nessa conversa. Santidade é sempre para mais e nunca para menos. O próprio Eterno falou que se nós não tocarmos em coisas impuras, se nós nos purificarmos, Ele nos receberá na presença dele. Mas os que comem carne de porco, os que comem carne impura e os que tornam-se impuros, estes serão consumidos no dia do juízo do Altíssimo, como está escrito lá em Isaías 66, e eu li agora aqui para vocês, tá ok? Esta então é a palavra que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje, e espero que vocês sejam cada vez mais puros, cada vez mais santos. Se vocês tiverem alguma dúvida, meu contato está sempre aí na descrição, vocês podem mandar mensagem que eu respondo vocês para tentar ajudá-los, tá ok? Que você se santifique cada vez mais, que nas suas orações você peça para o Eterno expor os seus pecados, expor as suas impurezas, e você obedeça tudo aquilo que Ele está falando para você fazer e para tirar da sua vida. Shalom, shalom e até a próxima.